Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. E está... Ai, que medo. Medo porquê? Estou a brincar. Não tens de ter medo. Aqui não há nada para ter medo. Isto é só um microfone. É só e um uma objeto. pessoa confiável. Vou tentar. Ok. Vou tentar. Vamos lá. Portanto, olá Bárbara. Olá. Bem-vinda a este espaço. Que ótimo espaço. Bem-vinda a este espaço, tanto a minha casa como este podcast de seu nome Naturalmente Ansioso. Portanto, vamos começar com isto, não é? Vamos começar com isto. Falar de coisas sérias. Exato. Muito sérias. Consideras-te uma pessoa naturalmente ansiosa? Naturalmente muito ansiosa. Espetacularmente, naturalmente muito ansiosa. Sério? Sim. Yeah. Sabes Pode que não não. parecer. Pois é isso. É isso, não é? Exatamente Pois. isso que eu ia dizer. Tu não aparentas nada ser uma pessoa com um elevado nível de ansiedade. Mas Sim. descreve-me o teu nível de ansiedade. Pá, mas antes disso, eu acho que a minha cena de ser muito extrovertida e de ter muita energia, eu acho também é para camuflar um bocado este meu lado ansioso, sabes? É um bocado o meu organismo a tentar defender-se de alguma forma desta minha ansiedade, porque é uma coisa que vem de há muito tempo mesmo. E pronto, e agora vou responder à tua pergunta, que é desde quando é que isto começou? E é a parte gira da minha vida, porque, como eu já te tinha dito, começou muito cedo. Começou quando... Aliás, eu acho que isto da minha ansiedade nunca foi estudado por um médico, mas acredito muito que tenha vindo da minha mãe. A minha mãe teve uma gravidez, segundo consta, também ela muito nervosa e muito ansiosa. E eu acredito, ou quero acreditar, que de alguma maneira isso passou para mim. E isso justifica o porquê de eu aos 5 anos, 4 ou 5 anos, ter fugido de casa num ataque de ansiedade. Isto porque eu estava em casa. Bom, agora vem a parte gira da história. Eu estava em casa, era de noite, e eu estava a dormir, e eu e toda a minha família. Portanto, eu tenho uma irmã mais velha, 10 anos, que na altura estava a dormir no mesmo quarto que eu, e tinha o meu pai e a minha mãe a dormir no quarto também. E eu não sei porquê, aliás, não sei porquê não, acontece a todas as crianças e adultos também. Acordei à meia da noite e lembro-me, isto pode ser muito estranho, mas eu parece que me lembro perfeitamente do sentimento de acordar e ter tudo escuro à minha volta e aquilo transtornar-me. De alguma forma deixou-me nervosa, ter tudo escuro, mas sempre foi assim. Mas naquele dia, em particular, não sei porquê, aquilo deixou-me muito nervosa. E então saí do meu quarto, a minha irmã estava lá, mas eu fingi que não estava, esqueci-me, o meu cérebro tipo, estás sozinha. Saí do quarto e fui à procura dos meus pais. Então, tipo, entrei na cozinha, não estava ninguém, entrei na casa de banho, não estava ninguém, fui à sala, não estava ninguém, e a esperteza esqueceu-se de ir ao sítio mais provável, que era o quarto, que a porta estava tipo meio encostada. Eu não sei se eu já estava a processar o ataque de ansiedade ou o nervosismo que o meu cérebro não processou bem, ou se calhar porque era uma criança, não é? E então a cena do quarto, tipo, deixou de existir, não havia quarto, tipo, não me lembrei de ir ao quarto dos meus pais. Pronto, e comecei a ficar muito nervosa de não encontrar ninguém em casa e basicamente, tipo, perdi o tino, abri a porta de casa e basei para a rua. Mas tinhas um destino? Não, a minha cena era, eu quero encontrar os meus pais, mas isto é muito estúpido porque eu não fui ao quarto, mas sei lá, és uma criança, não é? Mínima, com 4, 5 anos, estás claramente a ter um ataque de ansiedade, se é que naquela altura tu podes chamar ataque de ansiedade. Pai, então não processei, basicamente abri a porta, basei e fui para a rua à procura dos meus pais. E lá vai ela, madrugada fora, desesperada, à procura dos pais na rua, porque achou que era na rua que ia encontrar os pais. Sorte do caraças, aparece um vizinho
que claramente me vê ali na rua sozinha e achou estranho e pegou em mim ao colo e espera cá aqui qualquer coisa que não está bem e levou-me para casa e bateu à porta de casa dos meus pais e eis não que abre o meu pai a porta, tipo, espantado, não é? Quem é que está a bater a esta hora à porta? E lá estava eu ao colo do meu vizinho a chorar a berranho. E pronto, e lembro-me muito bem deste episódio e a partir daí foram tantos outros, acho que não tão graves, não é? Não tão grave do que uma miúda de 5 anos fugir de casa, mas sim, a partir daí são muitos os episódios que eu posso contar de ansiedade. Meu Deus. É espetacular, não é? Tipo aos 5 anos. Ok. Então, mas imagina, tudo começou aí então. Tudo começou aí. Sim. E tipo. Depois, ou seja, certo, eu acredito que certamente quando tu vês o teu pai foi uma sensação de alívio, não é? Foi de alívio e de pânico ao mesmo tempo por perceber que ele estava em pânico quando me viu. Ok. Estás a ver aquela cena do... Eu percebi que o tinha assustado. E então isto estava-me a assustar também. Estás a ver? Foi tipo, estás aqui, mas estás zangado comigo? Estás tipo nervoso? O que é que se passa? Sim, Ai, sim. fiz a geneira. Mas eu só estava à tua procura. Mas espera, mas não fiques chateado. Eu estava só... Pronto, naquela altura óbvio que é uma confusão na tua cabeça. E eu hoje em dia tento pôr-me no papel de pai e de mãe e tipo, óbvio, tu abres a porta de madrugada ao teu vizinho que está com a tua filha ao colo e tu pensas, o que é que aconteceu aqui? Tipo, porquê é que foste... O que é que aconteceu? Porquê é que foste para a rua? O que é que foste fazer? Tipo... O que... Mas sim, foi aí que... Não sei se os meus pais perceberam que isto era um sinal de ansiedade, até porque na altura não se falava muito de ansiedade, como se fala hoje em dia. E, portanto, acho que os meus pais não perceberam... Pois, na altura. Sabes? Sim, sim. Não perceberam que aquilo era um sinal de ansiedade. Foi tipo, passou-se. Pois, exato. Só Passou-se. foi um desvaneio. Exato. Foi um desvaneio. Ficou a chalupa da cabeça, lá vai ela. E indo agora mais para a frente, na tua vida, quando é que tu tiveste conhecimento disso? Ou quando é que tu te tiveste... Apercebi. ou apercebeste que estavas a ter um ataque de pânico ou que, neste caso, a ansiedade estava na tua vida? Pronto. Sim. Lá está. Como eu te disse há bocado, eu acho que durante a minha vida toda percebi que era uma pessoa nervosa. Tanto na escola, quando tinha um teste... ficava muito nervosa, suava imenso das mãos, a minha respiração alterava-se. Eu olhava para a malta da minha turma, tipo, super relaxada, de género, é só mais um teste, nem sequer era exame, estás a ver? E eu suava por todos os lados, tremia, tipo, a caneta escorregava-me da mão, tipo, respiração sempre muito alterada, e eu logo aí percebi que... Mas, tipo, dei-me o cunho de pessoa nervosa. Pronto. Enquanto ansiedade propriamente dita, acho que foi quando vim para Lisboa, porque eu não sou de Lisboa, quando vim para Lisboa para a faculdade, e que foi eu vim em 2009, 2010, 2009, por aí, e foi aí que comecei a ouvir falar mais da ansiedade, porque também havia malta da minha turma na faculdade que sentia o mesmo que eu, e com quem eu comecei a falar e surgiu a cena da ansiedade. E porque aconteceram alguns episódios na faculdade, assim, mais agressivos, tipo a meio da aula ter que sair porque acontecia, porque de repente lembrava-me ou aparecia-me uma mancha no braço e eu olhava e pensava, ok, estou com uma mancha, eu estou com um problema de pele, eu estou com uma doença. Esta mancha não estava aqui ontem e eu não fiz nada para que esta mancha estivesse aqui. Não raspei, não bati, e pronto, e a minha mente começava a voar, isto também de uma aula, e depois batimento cardíaco, náusea, Pois, claro. cenas, sim, vais ter que vazar. Yeah. Pronto. E depois, ao longo da faculdade e quando comecei a trabalhar, aí sim começou-se a falar da ansiedade e artigos e o que é isto da ansiedade
e as pessoas andam muito ansiosas e as pessoas vão Já ao agora médico. deixa-me perguntar-te, agora por causa disso estavas a dizer isso, e quando tu, por exemplo, nesse caso específico que te aconteceu, quando saíste da aula não melhorou? Ou tipo, não houve aquela coisa de já saí daqui, da zona onde estava a sentir isto tudo, estou cá fora, estou livre, tipo, automaticamente os sintomas não param ou não diminuem? Ou... Diminuem um bocadinho, só passava quando eu entrava em casa. Sério? É, porque Ok. a casa que era era o sítio seguro, não é? era o sítio seguro. Exatamente, a zona de conforto. Isso. Portanto, Ok. muitas vezes, tipo, imagina, saía da aula, ia à casa de banho, o típico, né? Vais à casa de Sim, banho, sim, vais sim. respirar, vais lá fora, mas a minha cena era, vou buscar as minhas coisas e vou para casa. Muitas vezes aconteceu eu, tipo, sair a meio da aula, voltar, pegar nas minhas coisas e arrancar para casa. Ok. Porque era só mesmo em casa é que eu, tipo, já passou. Pois, exatamente. Ou Estás a seja, ver? estavas segura, não é? Yeah. A cena da escola, por muito que eu. Da escola, da faculdade, por muito que eu saísse cá para fora, havia sempre movimento, havia sempre pessoas, havia alguém está a olhar, alguém está a ver, que isto está, não é confortável, não estou na minha, preciso me descalçar, preciso me despir. Estás a ver? Claro. Então Sim, chegava a casa Claro, e. sim, precisas aí estar à sim. vontade e estar no teu Yeah. mundo e estar ali. Pronto, sim. Sim. E depois, à medida que o tempo foi passando. À medida que o tempo foi passando e que a minha mobilidade também mudou, ou seja, quando eu andava na faculdade já tinha carta, mas não tinha carro, e a casa era o sítio onde dava para passar, para curar. Curar não, curar momentaneamente. À medida que o tempo foi passando e que eu comecei a trabalhar e arranjei o meu primeiro carro, aí os sítios onde a coisa passava começaram a ser outros. O carro, por exemplo. Houve noites em que eu estava mal e estava a ter ataques e assim que me enfiava no carro, às vezes nem ia para lado nenhum, mas chegava ao carro, fechava a porta, punha o cinto, metia música e ficava. Eu sei que se calhar isto é um bocado estranho. Não. Isso é bastante interessante porque é isso, é tipo, imagina, a mim também me acontece bem isso. Eu às vezes quando estou mais ansioso ou quando estou mais preocupado, eu basta ir para um sítio onde eu sei que vou estar bem, não tem que ser necessariamente a minha casa, ou só o sair dali Yeah. já é o suficiente para parar os sintomas ou Pois diminuir drasticamente os sintomas. Pois. Por isso, sim, é isso. Ou seja, neste caso, o teu carro também é considerado uma zona de conforto porque tu sentes-te bem ali. Sim. Não é? Portanto, também é um safe place. Ou recentemente a praia, por exemplo, que era uma coisa que eu nunca imaginaria que me fosse acalmar por causa do barulho, do mar, porque quando, eu não sei se acontece contigo, e até porque isto é muito diferente de pessoa para pessoa, quando eu estou a ter os meus ataques, se houver barulho, se houver pessoas, se eu ouvir braços, se eu ouvir... fico pior. Então eu nunca calculei que a praia fosse um sítio que me fosse acalmar. Por causa do barulho do mar, que chega a ser intenso às vezes, não é? E também há sempre uma pessoa ou outra. Mas recentemente, não sei o que é que aconteceu, mas a praia tornou-se um sítio, super clichê dizer isto, mas é o que é. A praia tornou-se um valente escape também, para acalmar a coisa. Ok. Yeah. Entretanto, durante este processo, agora voltando aqui um bocadinho à tua história, ou seja, deste processo da faculdade, isto depois como é que se desenvolveu? Tu, entretanto, ou seja, acabaste a faculdade, começaste a trabalhar, começaste a ter outro tipo de problemas, ou seja, os sintomas começaram ou melhor, vieram mais sintomas, ou continuaram os sintomas, ou diminuíram os sintomas? Continuaram os sintomas, mas veio uma capacidade de os moderar que não existia. Ok. Não sei se consigo explicar isto como deve ser. A verdade é, eu nunca explorei muito bem esta questão de eu ter ansiedade. Eu percebi que eu tinha e fui preguiçosa o suficiente para ainda não ter tentado tratar. Então sempre foi tipo, eu vou gerir isto sozinha. E nunca, até há bem pouco tempo, eu nunca tinha, por exemplo, pesquisado na net como é que eu podia tratar isto. Por acaso agora já se ouve, ligas a televisão e muito facilmente já se está a falar de ansiedade. Então já ouves umas coisas, a meditação, o não sei quê, o não sei o que mais. Mas até há bem pouco tempo eu nunca me tinha dado ao trabalho de ir procurar como é que eu podia curar isto.
E então, à medida que saí da faculdade e que fui trabalhar não sei o quê, é o normal, és mais velho, tens mais maturidade, tens mais capacidade, supostamente, de gerir as tuas... Podemos dizer asneiras aqui? Podes. Gerir as tuas merdas. Sim. Pronto. E então foi um bocado por aí. Tipo, eu acho que fui tendo a maturidade, trouxe-me uma capacidade de gerir melhor a coisa. E de saber, ok, está a começar, tem que sair. Os timings, sabes? Sim. Consegui controlar melhor. Ok, está a acontecer, tens que fazer isto, tens que sair. Estás em casa, ok, mete no carro, calça umas sapatilhas, vai à praia. Ou fica... Pronto, então vais... Ou seja, foste aprender a conhecer a ti própria, não é? E os sintomas. Isso. De perceber que está a começar. Uma coisa que na faculdade eu não percebia. Tipo, quando dava por mim, já estava. Já estava mal disposta, já estava branca, a suar, pálida, com imensa dificuldade em respirar. Já não havia nada a fazer. Era mesmo pegar nas coisas e bazar e, sei lá, correr. Qualquer coisa do género que desse para passar. Sim. Portanto, é isso. Acho que neste momento ainda não me dei ao trabalho de tratar, se é que é tratável, mas giro. Quando começas... Isto era outra coisa que... Desculpa não seres tu a introduzir o tema, mas introduzo... Não, estás à vontade. Introduzo eu. Faz este espaço o teu espaço. Ok. O facto de dividires o espaço com uma pessoa que não sofre de ansiedade e que ao não sofrer e ao nunca ter lidado com uma pessoa que tem ansiedade, que sofre de ansiedade, não sabe muito bem o que é que há de fazer contigo, estás a ver? Então, isso, eu explicar a uma pessoa que vive comigo, por exemplo, o meu namorado, o explicar-lhe o que é que eu tenho, explicar como é que ele deve proceder quando eu estou a ter parece que isso também me ajuda, sabes? O exteriorizar, o explicar-lhe que, olha, quando eu estou nervosa, quando eu te disser, olha, estou mal, e levantar tipo a bandeirola do olha, está a acontecer, deixa-me estar. Porque é normal uma pessoa, quando não conhece os sintomas, quando não está a par, sei lá, a pessoa quer-te agarrar, quer-te abraçar, quer-te dar vestir. Eu não sei como é que é contigo e com as outras pessoas, mas isso é o pior que me podem fazer. Ok. Não, eu quer dizer, a minha sorte ou o meu azar, não sei, a Ana, portanto, a minha namorada, a pessoa com quem também vivo, também sofre de ansiedade. Okay. Obviamente não é a um nível tão elevado quanto o meu, ou seja, no caso dela, são momentos específicos ou coisas específicas do trabalho que a deixa ansiosa, mas isso não tem um impacto tão grande na vida dela como tem para mim, estás a ver? Portanto, muitas vezes para mim, às vezes quando estou mais ansioso ou quando tinha momentos em que estava muito mais ansioso, para ela custava-lhe mais, só que eu, lá está, tal como tu, também já percebi, ou seja, já sei quais é que são os triggers e também já sei o que é que eu tenho que fazer. Right. E quando eu muitas vezes lhe digo assim, olha, pá, isto, e às vezes acontece, estamos em casa e eu estou ansioso com uma merda qualquer e eu digo, olha, pá, vou caminhar, vou espairecer, e ela sabe, ou às vezes estou num sítio qualquer em que para ela está tudo bem, em que vamos a um sítio qualquer e que para mim eu estou desconfortável, eu digo, olha, eu não estou... Para mim não está fixe, e ela percebe perfeitamente e vamos embora. Portanto, ela também sabe gerir isso. Agora, eu por acaso, pegando nisto, no que tu estavas a dizer da questão de abraçar, assim, eu não sei porque eu também nunca falei muito, isto agora falando em ter ataques de ansiedade ao pé de pessoas, nomeadamente amigos ou pessoas conhecidas ou desconhecidas. Eu, como tenho sempre um bocado de vergonha, ou quando tinha um bocado de vergonha quando tinha ataques de ansiedade assim severos, o que eu fazia dizia, pá, olha, eu vou só ali, estás a ver? E só aconteceu assim uma ou duas vezes, nomeadamente no trabalho, em que tive assim foi uma fase em que eu sofria mesmo muita ansiedade e cheguei a ter vários ataques de pânico nesse dia.
E aí eu tive que dizer, epá, olha, eu não me sinto nada bem, eu não me sinto nada bem, eu não me sinto nada bem. Pois é que depois aquilo para mim gostava-me porque eu parecia, na minha cabeça, era o coitadinho, porque tinha uma data de pessoas à minha volta a olhar para mim e eu sentado numa cadeira a tremer e com uma dificuldade gigante em respirar e ao mesmo tempo a pensar, foda-se, eu estou a passar uma vergonha. Deixa-me perguntar-te Gigante. uma cena. Tu não achas que a ansiedade, isto é uma ideia que eu tenho e posso estar completamente errada, tu não achas que a ansiedade é uma coisa muito mais associada a mulheres do que a homens? Acho que sim. Sim. Concordo contigo e acho que, apesar de que eu acredito que há muitos rapazes que sofram de ansiedade Mas e acho que não tem dizem, essa... não dizem porque têm vergonha. Porque há porque nós ainda temos muito aquela coisa primitiva de o homem de ser um macho alfa. Yeah. E tem que ser superior e tem que eu acho que é uma estupidez porque e lá está, e muito por isso é que eu também sofria muito sozinho porque não queria passar Claro. essa falta uma palavra correta, Que não é um lado fraco, mas é é isso, é mostrar essa fraqueza. Sim, que não é... Sim. Que não é bem uma fraqueza, mas ou seja, quando tu estás a viver aquilo, não é? Tu estás a dar parte fraca de ti, não é? Ou seja, estás-te a expor. Estás a ceder. Yeah. Exatamente, e estás-te a expor. Portanto, isso para um homem muitas vezes não é bem visto. Estás a ver? Porque és frágil, não aguentas a pressão. Sim, nós somos ainda muito primitivos nestas coisas. E eu sentia muito isso, ou seja, por isso é que eu quando tinha ataques de ansiedade ou quando tinha ataques de pânico, em trabalho ou em situações sociais, eu acabava sempre de fazer duas coisas. Ou me refugiava e esperava que aquilo passasse, se não passasse ia-me embora. Pois. Estás a ver? Explicava e dizia, olha, pá, desculpem, surgiu-me aqui um problema, um imprevisto, eu tenho que me ir embora. Pois sim. Mas nunca dizias, olha, estou a ter um ataque de ansiedade, tenho que vazar. Não. Lá está, porque nunca demonstrava esse tipo de fraqueza. Yeah. Hoje em dia, pá, como já lido com a coisa, com isto de maneira diferente, se eventualmente eu começar a sentir os sintomas, também já sei como é que os hei de atacar, estás a ver? Já sei o que fazer. Portanto, também nunca mais voltei a ter um ataque de ansiedade como esses primeiros que tinha, que iam assim a um extremo. Pá, eu ficava tipo, não conseguia andar, no chão. ficava mesmo na merda. Por isso é que muitas vezes quando me acontece, já das poucas vezes, eu já sei lidar melhor com a situação. E já não tenho problema. Tipo, digo mesmo, olha, desculpem, eu estou aqui a sofrer um bocado de ansiedade. E espero ali 2 ou 3 minutos, vou apanhar ar ou vou fazer outra coisa qualquer. Faço os exercícios da respiração, que me ajuda bastante, e naturalmente a coisa vai-se. Pronto. E depois volto, encaro a cena e siga para a frente. Tu tens tipo alguém na tua família que tenha o mesmo... Olha, que eu saiba não. Não. Que eu saiba não. Na minha família mais chegada, ou seja, pais. Avós, não. Que eu saiba, não há ninguém que tenha qualquer tipo deste tipo de problemas. Calcular porque é que isso te... Porquê? O que é que me apareceu? Sei. Vem muito a ver por causa da minha relação, sobretudo com os meus pais, mas muito com o meu pai. Porque a minha relação com o meu pai sempre foi uma relação... O meu pai sempre foi muito autoritário. Ok. Com a educação que deu tanto a mim como ao meu irmão. A minha ansiedade vem muito pela minha tentar, ou seja, que eu fosse uma maneira de aprovação, ou seja, tudo o que eu fazia na minha vida tinha que ser sempre em modo de aprovação para com ele. Okay. Ou seja, ele tinha que aprovar. Estás a ver? Era aquela coisa de tentar mostrar a ele que eu conseguia fazer e que eu ia corresponder às expectativas dele. E que isso durante, sei lá, 23, 24 anos da minha vida foi um statement. Certo. Pronto. E foi isto que me levou a que tudo isto desencadeasse, porque eu até aos 24 anos eu não sabia o que era a ansiedade. Tipo, era um jovem absolutamente
um jovem normal que fazia a sua vida no cotidiano, tinha as suas saídas, tinha o seu grupo de amigos, pronto, um jovem universitário e um jovem adolescente banal e comum, até que há um dia em que, depois de uma pressão gigante por causa quando eu comecei a trabalhar, uma pressão muito grande por causa de um trabalho, quando esse trabalho acabou, pronto, foi quando se deu. E depois a partir daí foi toda uma luta inicialmente, luta e angústia de tentar perceber o porquê, não é? Ou seja, e de raiva de porque é que eu estou assim, tipo, que mal é que eu fiz. E depois foi o perceber o interior, não é? Perceber que tipo de pessoa é que eu era, porque é que eu estava a agir assim, o que é que me levava a agir assim. Mas tu começaste a fazer essas perguntas desde o início? Não. No início, tipo... Não. Pois. Não, isto já foi mais à frente quando comecei também a ser seguido, a ter acompanhamento psicológico, ou seja, quando Tu decidiste ter... Eu decidi, exatamente, ou seja, cheguei a um ponto na minha vida em que... Estou-me a sentir péssima comigo agora. Não. Porque lá está, não, estou a brincar, mas lá está, porque eu assumo, fui muito preguiçosa, não... Mas atenção, mas eu também sempre fui muito assim, porque eu durante muito tempo da minha vida achei que os psicólogos é para os maluquinhos, não é? Há muito aquela ideia estúpida que é se tu vais ao psicólogo é porque estás mal. Estás a ver? Estás bem mal. Estás com uma cena traumática. Exatamente. Às vezes não é isso. Sim, estás a ver? Tu só vais ali para desabafar, e no meu caso ajudou-me bué, porque ou seja, ela ia-me fazendo questões, e as questões que ela ia-me fazendo, eu também ia pondo aquilo em perspectiva. Ias-te resolvendo. Exatamente. Ou seja, e depois muito daquilo que eu fiz também foi cortar aquilo que me fazia mal. Não era aquilo que... Não é ser aquela pessoa radical que corta na alimentação. Não, mas havia coisas que eu sei que não me faziam muito bem e que eu naturalmente fui cortando, e porque fui sentindo a melhoria com isso. Pois. Nomeadamente o álcool. Okay. O tabaco que eu fumava, ou seja, não deixei de fumar de um dia para o outro, mas fui reduzindo o tabaco, fui-me sentindo melhor, logo deu-me iniciativa também para parar. Claro. A alimentação, obviamente, se nós comermos melhor, naturalmente vamos nos sentir melhor, mas isto não é um statement, não é sei lá, eu não estou aqui, não é passar aquela ideia de não, se tu agora paraste de comer merda e comeres bem, vais deixar de ter ansiedade. Yeah. Não, estás a ver? Sim. Porque a ansiedade é uma coisa que é criada na nossa cabeça. Sim. Ponto. É isto, estás a ver? Nós é que criamos a ansiedade. Portanto, nós é que temos que perceber o que é que nos cria ansiedade. Yeah. Não é? Pronto. E foi isso que eu tentei perceber. Só que estava aqui muitas camadas para escavar. Pois a questão é essa. É isso, estás a ver? Ou seja, no meu caso, tem a ver com a minha infância, tem a ver com o meu crescimento, tem a ver com aquilo que eu fui aprendendo ao longo da vida, estás a ver? E a minha base de ensinamento que não estava correta. E a minha forma de pensar. Sim, queres não, vai-te influenciar o resto influencia o resto da vida. Pronto. Yeah. E eu percebi isso. Pronto. Mas até chegar aqui, demorou. Pois. E foi um período bastante difícil e longo. Sim. E depois há aquilo que eu acho que é a velha máxima, que eu acho que hoje em dia já toda a gente fala disto. Eu próprio tento passar esta mensagem constantemente, que é fazeres o que gostas, não é? Sim. Eu acho que se tu fizeres aquilo que tu gostas, inevitavelmente tu vais estar bem. Sim. Seja estás a receber dinheiro ou não, estás a ver? Sim, porque a partir do momento em que tu perdes o teu tempo, ou melhor, não estás a perder, não é? Estás a ganhar, estás a fazer uma coisa em que nem sequer estás a dar pelo tempo passar, não é? Estás a fazer uma coisa que te preenche na totalidade, em que tu estás ali focado a 100% a fazer uma coisa que realmente dá prazer. Yeah. Já viste como é curioso que os nossos pais não pensam assim. Mas atenção, os nossos pais... nós podemos falar ambos pelo mesmo, porque tu és da geração de 90, eu calculo que também tenhas nascido em 91, porque entraste em 2009, 2010, foi exatamente como eu. Portanto,
a geração, isto é a minha ideia, posso estar errado, ok? Mas a geração que eu tenho dos nossos pais é que a geração dos nossos pais apanha a mudança que houve neste país. Portanto, foi nos anos 80, em que Portugal deixou de ser uma economia pobre e passa a estar na União Europeia. A partir daqui começa a vir montes de empregos, a vida das pessoas começa a mudar e as pessoas começam-se a focar no trabalho constantemente. Portanto, nós somos fruto de uma geração super trabalhadora. Que viu a sua vida inteira a trabalhar. Os meus pais... Eu quer dizer, não me lembro, lembro-me deles me contarem isto, que é, não me lembro deles serem assim, como é óbvio, mas lembro-me deles me disserem isto portanto, eles trabalharam desde os 17 anos, aos 21 arranjaram um trabalho, começaram a trabalhar. E é para a vida. E foi para a vida. E o objetivo deles era casar, comprar uma casa e ter filhos. É isto. Sim, esse agora foi como um discurso tipo, olha, eu estou aqui neste sítio, nesta empresa a ganhar muito bem, mas eu estou infeliz com uma merda. Eu queria fazer uma coisa que eu gosto, pá, e a resposta é, tu estás é tonta. Exatamente. Tu estás é tonta, quer dizer, se calhar agora já não, porque já foram muito polidos por mim e pela minha irmã, mas automaticamente é estás tonta, então, mas é um lugar tão seguro, tão bem, estás tão seguro e ganhas tão bem, agora vais fazer... Às vezes temos que engolir sapos. Mas é. A cena é que eles engoliram sapos a vida toda. Sim, porque era isso, era muito formatado, é isso, tens esta oportunidade. E eu acho que também era outra coisa, que é, não havia acesso à informação que a gente tem não, hoje, de todo, claro, sim. Ou seja, nós somos uma geração super privilegiada, não é? Ou seja, nós vivemos, nós crescemos, ou seja, a nossa geração, a tua e a minha, ou melhor, que é a mesma, estou aqui com morologia, que é, nós apanhámos, ou seja, nós crescemos num momento em que não havia telemóveis. É o melhor dos dois mundos, não é? Exatamente, ou seja, nós apanhámos tudo. Sim, não é? Sim. Portanto, nós apanhámos o seu começo e naquilo que se está a tornar agora. Portanto, e já temos mais ou menos, já conseguimos ver mais ou menos o futuro da coisa. Portanto, nós temos noção do que é crescer sem telemóveis, sem internet. Hoje em dia, se tu disseres isto para uma pessoa que tenha nascido provavelmente em 94 ou 95, isso já não é possível. E que é uma diferença tão pequena de anos. Mas que depois é brutal. Mas que depois é brutal. Porque a mentalidade muda completamente. Sim. Estás a ver? Sim. Portanto... Isso é muito curioso. Onde é que eu quero chegar com isto? Que é... no nosso caso... nós, como já temos acesso, ou melhor, aprendemos a lidar com essa informação e crescemos com essa informação, com a informação que nos foi dada através da internet, os telemóveis, o avanço da tecnologia, etc, etc. Nós, hoje em dia, já temos um poder de opinião que os nossos pais, com a nossa idade, na altura, não tinham. Sim. Estás a ver? Yeah. Por isso é que eu acho que na altura, como estava tudo a acontecer em Portugal, ou seja, Portugal estava a sair de um país super analfabeto e pronto. Sim, pobre em todos os sentidos, não é? Exatamente, ou seja, é um país muito fechado para se globalizar. Portanto, é normal que na altura, quando isto se deu, porque havia trabalho e havia dinheiro em barda, portanto, é normal que eles tenham aproveitado isso e quando havia trabalho eles ganharam... Eu lembro perfeitamente... os meus pais me dizerem que na altura, sobretudo o meu pai, porque o meu pai fala muito em dinheiro, que entre 89 e 92, 3, que se ganhou muito dinheiro neste país. Estás a ver? Que se ganhou mesmo muito dinheiro neste país. E daí, lá está, foi daí também que vem depois indenizámos o país com a quantidade de créditos. Mas na altura tudo era fácil. Estás a ver? Tudo era fácil. Toda a gente ganhava dinheiro, toda a gente vivia bem, toda a gente pedia créditos, Pronto, e depois, ou seja, depois nós apanhámos, já nos 2000, não é? Já levámos depois com um bocado com a depressão disso, nomeadamente as recessões, a crise de 2008. exatamente, as crises. Portanto,
Sim, mas não sentes que parece que agora estamos a viver outra vez a mesma história, mas um bocadinho diferente, do género. Eu sinto que há uns anos para cá, e vou dar o exemplo de Lisboa, porque é onde nós estamos e onde nós vivemos. Eu, quando eu vim para Lisboa, Lisboa era, ok, tinha algum turismo, mas era a Lisboa da tasca do Sr. Manel com o palito na boca. Claro. Hoje em dia nós já queremos não é ser nada gourmet. disso, não é? O Sr. Manel já parou o bigode, já tirou o palito e já anda no ginásio com um PT que é para estar Sim. direitinho. Portanto, acho que estamos a viver outra vez essa cena da transformação de um país. Eu, não do país inteiro, mas sinto que estamos a passar aqui por uma fase também de transformação. Claro. Muitas empresas, muito movimento, muita competitividade. Mas isto é globalização, não é? Exato. E a cena economia circular. das redes sociais que eu sinto que está a contribuir imenso. Eu acho que hoje em dia a geração que se diz ser ansiosa tem muito a ver com as redes sociais. Pelo facto do fascínio de tu hoje podes ser quem tu queres ser sem mostrar quem tu és. E cheio de filtros. Não Eu é? sou isto, cheio de filtros à Ou seja, frente. tu podes criar uma persona que não és na realidade. Sim. Epá, isso... Eu pronto. tenho, como eu disse há bocado, eu tenho uma irmã mais velha, 10 anos, e tenho 3 sobrinhas. E a mais velha está com 11 anos e claramente sofre de ansiedade. Claramente. Pois. E os telemóveis não ajudam nada. E ela já tem isto também um bocado porque filha de pais separados, teve que haver aqui uma gestão de o pai quer falar diretamente, portanto arranjou-se um telemóvel. Claro. E pronto, e foi um telemóvel. Um iPhone hoje em dia já é um telemóvel normal. É tipo que és um telemóvel, exatamente. aquele iPhone mais, Já ninguém vai saber mais o que é ranhoso, que mas é. é um iPhone, estás a ver? Tem Instagram, tem redes sociais, tem Hoje em dia já ninguém vai saber o que é... o Snake. Exatamente. Chegares aos 1000 pontos no Snake. Chegares aos 1000 pontos no Snake, meu Deus, eras Deus. E escrever mensagens sem olhar para o telemóvel. Exatamente. O que é um teclado QWERTY hoje em dia, não é? Já ninguém sabe. Já ninguém quer Já saber. ninguém sabe. Mas pronto, sim, sinto muito que o estado dela agrava-se com a cena de redes sociais que já tem. E isso preocupa-me. E preocupa-me também uma cena que eu gostava, que vinha no caminho a pensar para falar contigo, que é... Eu acho que é extremamente importante formar, a palavra formar não é a que eu quero usar, mas preparar pais e pessoas mais velhas que estão responsáveis por uma criança de como lidar com uma criança que sofre de ansiedade. Isto porquê? Porque lá está, a minha sobrinha claramente sofre de ansiedade e a minha irmã que não sofre, que é a mulher mais zen da vida, eu sinto que ela não entende, estás a ver? Não consegue, ok, ela concorda comigo quando eu digo a tua filha sofre de ansiedade, mas não sabe gerir. O que é que se diz a uma criança com 11 anos com ansiedade? A minha irmã tem o reflexo normal de quando uma criança cai. Estás com uma criança na rua, ela cai, ela levanta, pronto, já passou. É a primeira coisa que tu dizes. Não doeu nada, pronto, já passou. E esfregas e pronto. E é essa a primeira reação da minha irmã quando vê que a filha está muito nervosa ou que está a fritar com alguma coisa. Deixa de ser tonta. Estás a fritar com... mas é maluca. Pois. E não sei se este discurso para uma criança que sofre de ansiedade é fixe. Estás a ver a cena do passar por cima, do não dar cartão. Sim. E se calhar já estou a ser muito chata com isto e já estou a levar eu acho é que tu aí podes pegar nisso e seres tu a tia fixe e educativa. Cool. Exatamente. Ou seja, tu passares-lhe também um bocado essa mensagem de... É normal e não estás sozinha. Não, exato, mas tentar que ela seja ela própria, sobretudo. Estás a ver? Que ela não tente ser uma pessoa que ela idealiza, não é? Mostrar, mas que não trabalha para o ser verdadeiramente, estás a ver? Ou que ela não é verdadeiramente aquilo. Sim. Portanto, que ela só quer mostrar aquilo. E aí... Sim, é assim, no caso dela, lá está, eu padeço do que ela tem. Portanto, obviamente eu consigo perceber
consigo acompanhá-la, consigo dar-lhe alguns conselhos. Mas acredito que há muitos jovens, muita criançada que apala também muito das redes, e não só das redes sociais, que sofre de ansiedade, e que tem se calhar uns pais que em vez de cooperarem e de ajudarem, triplicam o problema. Estás a ver? Não sei se... Exato, mas eu acho que é também por falta de desconhecimento dos pais. Sim. Sobretudo porque a gente também muitas vezes esquece que Portugal não é só Lisboa e Porto. Right. Pronto. Sim. E eu acho que muitas vezes esse também é o problema, que é, se tu vais para o interior e tu falas de ansiedade com as pessoas, e muitas vezes as pessoas dizem: ele está coisa, isso é falta de trabalhar com inchado, ou falta de trabalho, ele que vai trabalhar aqui se passa. Yeah. E essa falta de informação leva, ou melhor, isto continuamente, não é? Não ajuda. Sim. E eu vejo muito isto pela minha família lá de cima do norte, que a minha prima tem 8 anos e aos 5 no Natal já lhe davam iPads. Porque era o que ela queria. Sim. Estás a ver? Portanto, ela tem 8 anos e ela passa a vida no iPad ou no computador a ver vídeos no YouTube, conhece os youtubers todos brasileiros e passa a vida tipo a ver coisas que ela quer ver. Que são pré-fabricadas. Exato, mas agora, se isso é errado... Exato, estamos aqui a servir-lhes do restelo, não é? Exato, ou seja... Pode ter um lado muito bom. Exato, se isso é errado, a gente não sabe, porque a gente não sabe o que é que isto vai dar, não é? Enquanto crescimento daquelas pessoas. A gente não sabe o que é que o futuro lhes traz. Agora, a ideia que me parece é que eu acho que não há problema se ela vir esse tipo de conteúdos ou ela for assim, ou seja, que seja equilibrado, estás a ver? Sim. A partir do momento em que deixa de ser equilibrado, não é bom. Pois sim, claro. Pronto. Ou seja, se tudo for balanceado, não é? Se houver um equilíbrio, ou seja, se ela vir aquilo, mas ao mesmo tempo, se ela passar tempo a brincar com amigos, ou a desenhar, ou a fazer outras coisas e ter noção, não é? Agora, uma criança com 8 anos não tem grande noção na realidade. Agora, também é o trabalho dos pais mostrar o que é a realidade. Sim. Isso é uma coisa que nós, lá em casa com as minhas sobrinhas, insistimos muito em fazer, que é, por exemplo, a mais velha adora... As miúdas as influencers, estás a ver? Bárbara Bandeira, aquelas miúdas da moda que são... elas são perfeitas, estás a ver? As fotos delas são perfeitas. Sim, são um produto. E aquilo é feito, tem Photoshop, tem não sei o quê. Claro. E sinto que a mais velha, a minha sobrinha mais velha, quando aponta a câmara para ela, se não tiver um filtro, ela não quer. Ou seja, é muito importante tu dizeres, olha, isto que tu estás a ver está mexido. A realidade não é esta. Tipo, estas miúdas têm borbulhas, têm rugas de expressão, têm pouco ou muito cabelo, que às vezes é trabalhado para parecer muito quando é pouco e vice-versa. Claro. E acho que isso é muito, muito importante. Tipo, elas podem ver e podem acompanhar, mas têm que perceber que aquilo é fabricado. Aquilo é um produto, tal como tu disseste, e que, por muito que... Mas isto é complicado porque estas influencers, o que nós lhe queiramos chamar, embora sejam este produto, a mensagem que passam é: tu tens que te aceitar a ti própria. Tu tens que esquece o que os outros dizem, tu tens que aceita os teus defeitos. Não me venham com esse discurso quando as vossas fotos têm todas Photoshop, estão todas mexidas, porque isto depois na cabeça de quem é mais frágil, de quem é mais novo, é um contrassenso do caraças, então pera, tu estás-me a dizer que eu tenho que me aceitar a mim própria, ou seja, tu aceitas-te a ti própria como tu és, e tu és isto, tu és perfeita, mas eu não, porque eu aponto a câmara para a minha tromba e tenho rugas, tenho borbulhas, tenho buço, tenho as sobrancelhas por fazer, e isto causa ansiedade, caraças. Não, sim. Isto causa ansiedade. Claro. E eu própria, estás a ver, que tenho esta noção e que sou muito mais velha que elas, não é? Mas isso foi um exercício que eu fiz, que é tudo que era miúdas perfeitas e
com as quais eu me comparava, saiu tudo no meu Instagram. Pá, não quero papar disso. Tenho os meus amigos, tenho pessoas que me interessam porque falam bem, porque têm uma mensagem, porque influenciam por uma mensagem que não é exterior. Essas eu continuo a seguir. As outras, pá, não quer saber se estás nas Maldivas e tens um corpo incrível. Pá, fixe para ti. Claro. Eu acho que... Mas isto, lá está, eu só posso falar por mim. Eu acho que demasiado tempo nas redes sociais não nos faz bem, seja por que motivo for. Mas tu consegues passar pouco tempo? Faço muito esse esforço. Okay. E muitas vezes não é fácil, porque às vezes há aquela, sobretudo quando tu não estás ocupado, há muito aquela vontade de ir ver o que é que se passa. É quase instintivo, para mim, eu pelo menos falo, é tipo, estás aborrecido de telemóvel. Exatamente. Só que eu tento mesmo... Eu, para mim, o maior escape é o YouTube. Eu adoro o YouTube. Acho que o YouTube é uma ferramenta incrível. E então eu passo muito tempo, ou melhor, muito tempo, não, eu acho que é a maior parte do tempo todo, quando não tenho algo, ou seja, lá está, porque como trabalhar a freelancer é uma merda, muitas vezes as pessoas, no meu caso, passam muito tempo em casa. Não é? Sem trabalho. Então eu muitas vezes aproveito esse tempo para ver assuntos que me interessam no YouTube. Palestras, vídeos, música. Pá, eu, como gosto de estar sempre a par daquilo que está a sair, portanto, passo muito tempo a ver vídeos no YouTube, mas algo que me instrua. Claro. Então, muitas vezes quando vou ao Instagram, eu no meu Instagram também já fiz isso, ou seja, no Instagram as únicas pessoas que eu sigo são pessoas que realmente estão na minha vida, estão ativas na minha vida, e pessoas que eu idolatro, e nomeadamente músicos. Pronto. Ou, neste caso, ou bateristas, ou músicos de jazz, ou rappers, pronto. Mas lá está, eu não sigo pessoas que eu sei que... Não te vão transtornar também... Exatamente, e elas próprias também passam uma mensagem de tipo, a minha vida não é isto. Estás a ver? Eu venho aqui de vez em quando, meto lá um post e não sei o quê, mas não há aquela coisa de terem que meter posts todos os dias para, sim, aquela para coisa mostrar... matemática já, não é? Exatamente. Não é? Ou seja, para mostrar que são pessoas socialmente ativas. Que não são. Sim, sim. Não é? Porque a realidade não é essa, a vida não é essa, não é? Ou seja, eu não tenho que estar constantemente a mostrar na minha vida o que eu faço. E não tens de estar constantemente a fazer coisas, man. Podes estar a borregar no sofá. Exatamente. E eu acho que isso é bem importante, que é, muitas vezes o que nos causa ansiedade também é o facto de a angústia. Nós não sabemos lidar com a angústia porque nós fomos formatados, sobretudo nós que vivemos numa cidade caótica, nós somos formatados para estar sempre a fazer alguma coisa. Não é? Ou seja, nós temos de estar sempre a fazer alguma coisa. E se as horas estão a passar e a gente não está a aproveitar o tempo, algo está mal, não é? Algo está mal. Estás a ver? E isso deixa-nos super ansiosos. Sim. Não é? Isso cria-nos imensa ansiedade. Sim. E eu estou a tentar mentalmente combater isso. Sossegar essa cena. Exatamente. E aceitar que procrastinar também faz parte. E faz bem. E faz bem. Ou seja, mas aceitar isso. Não é aceitar isso com remorso, a pensar que eu estou aqui, mas não estou a ser produtivo e está toda a gente a trabalhar, não estou a ser produtivo. Não, calma, eu já fui produtivo, eu já fiz o que eu tinha a fazer hoje a nível de trabalho, agora estou aqui e vou só relaxar. E está tudo bem. E está tudo bem. E vou só aceitar o facto de estar aqui e está tudo bem. Não é preciso criar aqui mais problemas ou mais metáforas para... Não. Mas é lixado. Eu estou só aqui. Mas é lixado. Tipo, até chegares aí, até conseguires ter isso. É verdade. Mas porque imagina, muitas vezes o que não nos faz chegar aqui é o ritmo acelerado em que vivemos. Não é? Na cidade em que vivemos. Para uma pessoa que viva no campo, isto para ela é quase um statement, não é? Porque tu sais de casa, vais fazer o teu trabalho, vens, tens o teu tempo ali, mas vives a vida de uma... A realidade é outra. Portanto, não estás a ser constantemente bombardeado com coisas e sítios que tens que ir ou que podes ir, não é? Sim.
E é quase como, pá, se eu não for, ninguém... Lá está, socialmente ninguém vai ver, eu também não vou estar a aproveitar, eu quero ir ver, mas... Yeah. Ou seja, Sim. há aqui uma data de nuances que depois acaba quase a obrigar a ir ver, estás a ver? Ou ir a esses sítios, ou fazer estas coisas, porque estás a perder tempo se não o fizeres. Yeah. Tu és de Lisboa? Eu nasci em Lisboa, entretanto passei a minha adolescência em Torres Vedras, Ok. e depois, quando vim para a faculdade, vim outra vez para Lisboa e desde então nunca mais saí. Yeah. Não é porque é importante, ainda no outro dia estava a falar com... Mas tenho boa noção disto. Pois, lá está, mas é porque também tiveste esse lado Torres, não é Lisboa. Não, Tem mas outros... atenção, a Torres, apesar de ser é uma cidade que até tem bastantes coisas a acontecer. Ou seja, culturalmente não há muita coisa a acontecer, é um facto, mas é uma cidade que tem vida. Certo. Sobretudo depois a questão do carnaval e não sei o quê, mas é uma cidade que tem vida. Na sua periferia, ou seja, não há nada ali. Pronto, as pessoas vivem super tranquilas, aquilo é campo puro, etc, etc. Mas eu acho que as pessoas, por exemplo, as pessoas em Torres Vedras, ou melhor, grande parte das pessoas que eu conheço de Torres Vedras, nenhuma delas gosta de viver em Lisboa, nenhuma delas se adaptou a Lisboa. Porque como é uma cidade, lá está, caótica, não é? Para elas Torres Vedras é o campo. Sim, é o mesmo que do meu lado, yeah. Estás a ver? Para elas Torres Vedras é o campo. E por isso é que a maior parte delas tipo, veio, estudou e basou. Sim. E estão lá. E quiseram arranjar os seus trabalhos lá e construir as suas vidas lá, porque para elas isto é demasiado caótico. Sim. Há demasiada confusão, há demasiado barulho, há demasiado caos. Yeah. As pessoas não se adaptaram. Sim. Eu ainda no outro dia falava com um amigo meu de há muitos anos que cresceu comigo no Cartaz, que é de onde eu sou, e ele disse uma coisa muito, muito interessante. Ele é advogado e estava há uns tempos a trabalhar numa... não sei como é que se diz, numa cena como é advogados. Numa cena Uma como ordem. É tipo isso. Pronto, Sim. numa cena em que tu trabalhas com horários ridículos, em que entras super Mas cedo. deve ser um escritório. Isso, Escritório de advogados. de advogados. Pronto, não sei se isso tem um nome ou não. Se tem, peço imensa desculpa aos advogados que estiverem a ouvir. Mas pronto, em que ele contava que teve que bazar exatamente porque são horários ridículos, em que tu jantas com a tua namorada quase todos os dias às 11 da noite, acordas já em stress a correr, e uma das coisas que ele disse foi: eu venho de um sítio, ou nós vimos de um sítio em que tu sabes o que é acordar com calma, vais à tua vida, vais trabalhar, chega à tua hora, basas para casa, na paz do Senhor, e está tudo bem, estás a ver? E ele despediu-se exatamente por isso, porque aquele ritmo acelerado de acordar já a correr, porque já estás atrasado, porque trânsito, porque depois sais às 11 da noite, não comes nada, já está... E ele disse-me, isto é para os putos de Lisboa, não é para a malta que vem de fora. Tipo, a malta que vem de fora, sim, e que vem habituada a outro ritmo. E eu posso estar a ser super injusta, e ele também, a dizer isto, porque acredito que haja malta de Lisboa que também tem esta sensibilidade, sim, e que não gosta deste ritmo acelerado. Eu acho que isto é uma coisa que vem com a idade. Acho que é mesmo uma coisa que vem com a idade e vem com a tua noção de realidade também. É uma coisa que tu vais desenvolvendo, não é? Yeah. Porque isto é um exercício muito fácil e muito prático. Nós pronto, temos muito aquele hábito de trabalhamos o ano inteiro para agosto de tirar férias e ir para um lado qualquer. Mas quando vamos para esse lado qualquer, temos noção que essa paz de alma e esse conforto fora da cidade nos faz bem, e gostamos disso. Não é? E depois quando voltamos, aquele recomeçar, chapada da realidade, aquela chapada de confusão, causa-te desconforto, não é? Deixa-te desconfortável, tipo, tu não queres queres voltar para o campo. Por isso é que eu acho que ou seja, se nós temos se conseguimos perceber isso, também conseguimos perceber que, se calhar, apesar de, infelizmente, a economia maior, não é? Ou seja, não é a economia maior, mas onde há mais trabalho, onde há mais, onde tu podes criar uma carreira de sucesso, ou onde tu podes ganhar mais dinheiro, é nos grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo, também passa a ideia de, tu podes trabalhar na tua cidade
não é? Ou podes fazer um esforço para trabalhar na tua cidade e viver lá e, ao menos, teres uma vida mais calma e pacífica. Só que as pessoas é que muitas vezes não conseguem fazer esta comparação de eu venho para a cidade, eu estou aqui a trabalhar, mas quando vou lá para fora, quando saio daqui, sabe-me bem não estar, ou melhor, estar fora daqui, não é? Porque é que as pessoas não levam isso como uma forma de vida? Porque é que as pessoas tipo, se percebem isso? Porque é que são obrigadas a vir para a cidade? Não é? Muitas vezes porque já construíram a sua vida aqui. Agora, Sim, porque é que há um medo de... Então, mas porque é que eu não posso construir a minha vida em Viseu? Ou em Castelo Branco? Estás a ver? pá, lá está, porque a maior parte da oportunidade está aqui. Pois, estás a ver? Mas imagina, tu também podes construir essa tua oportunidade lá. Epá, sim, mas lá Não é? está, é preciso tu Há teres... menos oportunidades, é um facto. Sim. Pronto. Ou melhor, Sim. eu acho que não há menos oportunidades. Eu acho que hoje em dia, e ainda bem que assim é, tipo, isto estamos a desenvolver e cada vez mais outras cidades do país estão-se a desenvolver e ainda bem, e estão a ser bastante, a dar um crescimento bastante positivo para a economia. Pá, porque é que a gente não põe em hipótese o facto de tentar a nossa sorte? Pelo menos tentar a nossa sorte noutra cidade, estás a ver? Pá, porque é isso, porque tipo há riscos, estás a ver? Eu fazer Pois. isso há riscos, e das duas uma, ou tu és um gajo muito, com uma grande capacidade de gestão e de controlar cenas, tipo, olha, se correr mal há plano B, ou então se tu estás tipo, pá, malta que tem que pagar uma renda ao final do mês e que tem o dinheiro certinho ao final do mês, e pá, para saís fora desse sistema, o que é que tu fazes se corre mal? Quando tu tens ali tudo contadinho ao final do mês para pagar a casa, depois pagar a escola, sair deste sistema tão direitinho é complicado. Mas a cena é que tu ires lá para ir para outras cidades, as rendas, Melhor, sim, ou seja, o estilo de vida é melhor, não é? Eu estou a perceber, mas imagina, tu para saíres deste sistema, tenho a minha casa e recebo o meu final do mês e só dá para isto e para pouco mais, tens que, estando em Lisboa, arranjar uma oportunidade enquanto estás em Lisboa no outro sítio para onde tu queres ir. Porque não vais alugar uma casa lá sem teres um trabalho lá que te dê para pagar a casa lá. Obviamente. Pá, pronto, então a malta também é comodista e também isto implica muito esforço teu, muita gestão, muito... Pá, e pronto, e a malta vai ficando por aqui, porque embora seja mais duro, acaba por ser mais fácil, talvez. Não sei. Mas eu acho que isso depois também tem a ver com a rede de contactos que tu vais criando, não é? Sim. Que é o que vai facilitando. Sim. À medida que tu vais trabalhando, vais conhecendo pessoas Yeah. e vais estabelecendo contactos na tua vida, que depois essa rede de contactos te pode facilitar a arranjar trabalhos futuros ou Sim. oportunidades futuras. Sim. Voltando aqui um bocadinho à ansiedade, à questão de ansiedade generalizada, por assim dizer. Eu sei que tu és uma rapariga que liga à música, portanto, diz-me aqui, ou seja, para terminar esta belíssima conversa, tens algum estilo de música, ou algum tipo de música, ou alguma música que te ajude ou que te ajudou a ultrapassar momentos difíceis de ansiedade? Pá, a música para mim, e acho que nós há uns anos já falámos sobre isto, até porque temos um gosto musical muito parecido. A música para mim tem um papel, pá, fundamental, mesmo, em tudo, para curar tudo. Amores, desamores, ansiedades, é a música que me salva. Relativamente à ansiedade, pá, quando estou a ter um ataque de ansiedade, eu vou à música mais triste que consigo. Isto é, se calhar, para quem não sofre, a lógica é ao contrário. É tipo, estás mal, tens para uma música alegre para ficares contente. Eu é ao contrário. É tipo, eu estou na merda e eu ponho o Jeff Buckley com a sua música mais lamechas de sempre para eu chorar, bué. E depois, mas parece que tipo, quanto mais a música me empurra para baixo, mais força eu tenho para vir para cima. Depois, estás a ver? Okay, eu tenho aquele é tipo um propulsor, não é? Isso. Eu tenho aquele momento muito down com as músicas mais tristes e lamechas de sempre, mas depois
parece que ele me dá a mola para vir para cima. Pá, e quando, sei lá, quando estou em modo hardcore, a ter o ataque de pânico. Quando estou, pá, em casa e começo a sentir que alguma coisa não está bem, começo a tripar porque vejo uma merda qualquer que não está a bater certo. O que é que eu costumo pôr? Pá, normalmente é sempre coisas que não têm letra. Portanto, vou muito ao jazz, vou muito ao post-rock, vou muito rock progressivo, coisas do género, porque deixa tocar. Deixa tocar e aquilo de facto, como é tão intenso, como é tão bonito e tão matematicamente alinhado, transporta-me muito mais facilmente para outro sítio que não é aquele em que eu estou. A viagem é muito mais rápida quando a música é assim intensa, dura, mais bruta, estás a ver? E quando tem letra não ajuda muito, não sei explicar porquê. Não, quando tem letra não me ajuda. Mas pronto, é um bocado por aí. Mas a música tem um papel, pá, fundamental, mesmo. Ok. Eu agora estava-me aqui a lembrar, porque normalmente eu encontro sempre em festivais. Tu em festivais nunca passaste mal? Nunca tiveste assim um... É porque para mim é onde é onde se manifesta mais. Para que azar, man? Epá, yeah. Mas ao mesmo tão fixe. Epá, yeah, mas só que ao mesmo tempo, ou concertos, só que a mim ao mesmo tempo dá-me aquela vontade de tipo, não, eu vou superar esta merda. Yeah. Pá, eu vou a festivais já há muito tempo, desde muito miúda que eu vou a festivais. Meu pai alinhava nos festivais comigo. Pá, que eu me lembro, acho que nunca passei por uma cena destas num festival. Até porque eu num festival... Agora não, e não estou a falar de um Nós Alive nem nada de género. Estou a falar tipo quando era miúda, quando tinha 16 anos ia para Paredes de Cora. Parece que eu era outra pessoa. Era tipo o Mowgli. Andava vestida toda porca, toda suja, andava lá de pé descalço e não haviam problemas. Pois, estás a ver? Não havia essa consciencialização, não é? Eu estava noutra, estás a ver? Estava a curtir, estava na minha, estava sempre com o pessoal mais velho, estava a absorver conversas, a absorver livros que devia ler, coisas que devia acompanhar, conversas que tenho que estar atenta, bandas novas. Estava noutra. O foco era outro, estás a ver? Então nos festivais nunca me aconteceu. Espero que não venha a acontecer e espero que a ti também isso melhore. Porque... Não, já melhorou, porque eu entretanto já aprendi como lidar com isso, mas às vezes há festivais que se manifestam mais, nomeadamente festivais em que tenha mais pessoas, nomeadamente o Alive, o Superboc. O Superboc, quer dizer, por acaso este ano até foi tranquilo, mas o ano passado custou-me um bocadinho. Mas sobretudo festivais com muita gente. O Paredes de Cora, não sei bem porquê, mas lá está, tipo, eu também já vou a Paredes de Cora há muitos anos e gosto muito, para mim é o melhor festival que há neste país. E não sei, não se manifesta muito. Não sei se é pelo ambiente em que estou, se é pelo facto de... Chico, também é muito verde, não é? Que traz-te... Sim, mas estar ali uma semana com um grupo de amigos em que estamos só a apanhar sol. Estamos só. Exato, estamos só, né? A apanhar sol. Perdão, a apanhar sol e ouvir música e andar de barquinho no rio. Também traz-me muito mais calma. Lá está, o não estar nas redes sociais. Sim, também ajuda. Também ajuda. Mas tu, desculpa, agora é que estou curiosa, quero saber que música é que tu ouves quando estás... Olha, eu ouço, lá está, eu sou ao contrário de ti, portanto eu sou a típica pessoa que ouve coisas para dançar e danço mesmo, estás a ver? Right. Eu tenho algumas músicas, há aquelas músicas de tipo mandar para cima, estás a ver, que manda tipo mega energia para cima, que é aquelas músicas de concretização, que eu acho que a música que melhor enfatiza isso é a Wake Up dos Arcade Fire. Que é tipo quase uma epopeia de tipo, tu vais conseguir, vais conquistar. É meio catártico, sim. Exatamente.
Mas é muito músicas para dançar. Ok. Funk, soul, hip hop, muito por aí. Sim, É giro muito músicas como para dançar. todos nós, é incrível. Tu, parece que esta conversa da ansiedade, são pessoas, não é? É tudo sempre tão diferente. É isso. Nunca Ou seja, acaba. Não, As possibilidades nunca acabam. Não, porque imagina, isto manifesta-se de maneiras muito diferentes a cada um, não é? Yeah. Sim. E os triggers são completamente diferentes E a forma de tratar de também. lidar, não é? Exatamente. Yeah. Pronto. Fixe. Olha, espero que tenhas gostado. Isto foi quase uma sessão de terapia, sabes? A sério? Yeah, Ok, foi muito olha. fixe. Pronto, olha, ainda bem. E ainda bem, e aproveito para te dizer que é fixe isto que estás a fazer. Obrigado. É muito fixe e Obrigado. espero que continues e que isso também te ajude. Não, isto ajuda-me bastante. Yeah. Isto ajuda-me bastante. Por isso é que eu também ou melhor, eu gosto muito de fazer isto e espero continuar a fazer isto. Porque isto é uma coisa que também, ou seja, eu vou aprendendo bastante. Ou seja, vou aprendendo apondo-me em perspectiva perante os outros e aprendendo também com a história dos Com a outros. história dos outros. Yeah. Fixe, boa, bem feito. Muito bem feito. Pronto, olha. Obrigada por esta sessão. Obrigado, eu. Vou para casa agora a voar já. Super leve, a vomitar todo um arco-íris. E vou pôr no Instagram. Pronto, ainda bem. Okay. Obrigado. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau.